Bom dia, irmãos e irmãs. Nesse domingo nós começamos uma nova série que se estende até o final do mês. O título da série é Eis o Messias. Antes de entrar propriamente no texto do sermão de hoje de manhã, o Felipe recomendou Encontros com Jesus, do Tim Keller, e foi lançada em algum momento nesse ano aquela série The Chosen. Você tem como baixar o app e assistir na sua televisão. A série muito bem feita, já foi renovada para a segunda temporada. A primeira temporada basicamente conta encontros de Jesus com pessoas. Então valeria muito a pena você assistir essa série e eventualmente ler o livro junto com a família ou com amigos e você ali ser desafiado por aqueles encontros com Jesus e o novo significado que esse encontro com Jesus traz à vida de pessoas. Quem viu a série deve lembrar o primeiro episódio, que é a história de Maria Madalena. Só o primeiro episódio já é encantador e ali já dá o tom do restante da série. Nos próximos domingos, nós vamos tratar aí do tema geral Eis o Messias, e a gente quer investigar o que toda a Sagrada Escritura fala da vinda do Messias. No final do Evangelho de Lucas, Jesus encontra 2 discípulos no caminho de Emaús e ele vai literalmente iluminar a mente daqueles discípulos para entender o que as Escrituras falavam dele. Em Lucas 24, 27 é dito: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, Jesus, ao encontrar aqueles 2 homens, ele abre, por assim dizer, o texto do Antigo Testamento para eles e mostra que ele é o cumprimento de grandes profecias, grandes promessas dadas a respeito da vinda do Messias já no Antigo Testamento. Mais tarde, ainda no mesmo capítulo, Jesus aparece a 11 discípulos e ele diz a eles: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, versos 44 e 45. Jesus aqui está se referindo à tríplice divisão da Bíblia hebraica, que tem uma divisão um pouco diferente da versão que nós usamos, baseada na Septuaginta. A Bíblia hebraica é dividida em lei, profetas, anteriores e posteriores, e a parte dos escritos, que também é chamada de Salmos, já que o livro dos Salmos é o maior dos escritos, então o livro dos Salmos dá o nome a essa tríplice divisão. O ponto de Jesus, falando em 2 momentos aí depois da sua ressurreição, é que todo o Antigo Testamento dava testemunho a respeito dele. E esse é o padrão que nós vamos seguir nesse advento. O nosso alvo aqui, nesse domingo, para os próximos 3 domingos, é entender o que as 3 partes da Bíblia hebraica falam de Jesus e como elas encontram cumprimento no Novo Testamento. Então, nesse dia, nós vamos meditar em Êxodo capítulo 6, 7, tentando entender o que a lei nos mostra a respeito de Jesus como Messias, o Messias que veio para esmagar os seus inimigos. No próximo domingo, nós vamos meditar em Isaías 53, um texto dos profetas, que nos mostra que Jesus é o Messias que será esmagado pelos seus inimigos. Mais adiante, nós vamos meditar no Salmo 110, dos escritos, dos Salmos, que nos mostrará que Jesus é o Messias que triunfa ou triunfará sobre o seu último inimigo, que é a morte. E, no final do mês, aí Tiago Guerra vai nos conduzir numa meditação em Mateus capítulo 1 e 2, a história que dá por base a celebração do nascimento de Jesus, mostrando como esses vários temas se encontram na vinda do nosso grande Salvador. Que a gente ore para que, assim como Jesus abriu a mente dos seus discípulos no passado e aqueceu o coração deles para eles entenderem o que a Sagrada Escritura dizia a respeito dele, ele faça o mesmo conosco hoje, pelo poder do seu Espírito, e a gente venha a ter uma apreciação sobre a revelação de Jesus em toda a Sagrada Escritura. Então eu queria ler com vocês hoje Êxodo capítulo 6, verso 28, depois até capítulo 7, até verso 5. O tema de hoje é o Messias esmaga os seus inimigos. E como eu mencionei no grupo de oração da igreja, eu vou até pedir para você manter sua Bíblia aberta, ainda que esse seja o texto básico. Nós vamos passear aí por Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12, tentando destacar o que essa história tem a ver
com a vinda do Messias, o Messias que esmaga os seus inimigos. Êxodo capítulo 6, verso 28 até 7, verso 5. No dia em que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. Eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Meu primeiro ponto aqui, nessa manhã, é tratar de Yahvé esmagando o Egito e seus poderes. Quando nós consideramos a narrativa mais ampla, onde essa passagem se encontra, ou seja, Êxodo capítulo 7 a 12, e entendendo inclusive o que vem antes, né, a parte, na verdade, de Êxodo capítulo 1 a capítulo 5, nós vemos que nós temos aqui o palco montado para um confronto de poderes. De um lado, Israel, depois de 430 anos de escravidão, gemendo e clamando pela vinda do Senhor. Do outro lado, o Egito, tendo Faraó como seu rei, a superpotência, oprimindo Israel. De um lado, Israel representando ou lembrando para a gente o reino de Deus. Do outro lado, o Egito simbolizando as forças satânicas que se opõem à vinda do reino e à operação do reino. Nós, na verdade, estamos voltando aqui para uma história muito antiga, uma história imorredora, uma história que tem eco até entre aqueles que não são cristãos, que aconteceu mais ou menos aí entre os séculos 15º e 13º a.C. Então, nós estamos voltando quase 4.000 anos para trás para tentar entender como Yahvé interviu nesse conflito entre o reino de Deus e as forças satânicas representadas ou usando o Egito e o Faraó. Na verdade, o que nós temos aqui é um conflito entre aqueles do reino que não eram parte dos poderes do mundo, e do outro lado o Egito, que não só era guiado por forças satânicas, mas também tinha em si todo o poder econômico e político naquela época. O verso 29 começa com uma afirmação a respeito de quem Deus é. Eu sou o Senhor. Nós temos aqui eco de Êxodo capítulo 3, de Êxodo capítulo 6, que eu vou citar daqui a pouco. Mas o fato aqui é que quando Deus chama Moisés para uma conversa, para guiá-lo nesse caminho da libertação do povo de Israel do jugo do cativeiro, ele de novo se apresenta com o seu nome misterioso, o seu nome que ele revelou primeiro a Moisés, revela ao povo e revela a nós. Eu sou. Deus se apresenta então como Yahvé, aquele que tem um nome pessoal, um nome próprio, um nome que só aqueles a quem ele revela têm. Yahvé significa eu serei o que serei, ou eu sou aquele que é. Ou uma outra forma de traduzir Yahvé é eu sou o existente. Quando Deus então chama Moisés no limiar da ação libertadora de Deus no Egito, Deus se apresenta de novo a Moisés, Deus dá o seu nome a Moisés. Deus, de outra forma, autentica-se a si mesmo e ele garante que a sua ordem e a sua promessa serão cumpridas porque ele vela por a sua ordem e por sua promessa. Ele também revela um pouco do seu ser e da sua natureza. Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, eu serei o que serei, eu sou aquele que é, eu sou o existente. Deus, então, por meio de uma simples pequena palavra, um nome próprio, ele se identifica a Moisés como o Deus eterno, aquele que não tem começo nem fim, aquele que é autoexistente, que tem vida em si mesmo. A pergunta teológica mais difícil que uma criança pode fazer para um pai é: quem criou Deus?
nós começamos a falar, bom, fulano veio de Beltrano, o fulano foi criado de Cicrano, nós criamos uma casa, nós criamos um prédio, nós criamos um edifício, criamos um brinquedo de blocos, e aí a criança vai retroagindo e pergunta, quem criou Deus? O testemunho que Deus dá de si mesmo é que ele é incriado, ele é eterno, ele existe de eternidade a eternidade, ele enche a terra e os céus. Mais do que isso, Deus se apresenta como Deus eterno e o Deus único e verdadeiro, o único Deus de fato que existe. Quando ele afirma para Moisés, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, ele está se apresentando como o único Deus que existe. Nessa prévia aqui, o que Yahvé comunica a Moisés e comunica a nós é que os deuses das nações são mera paródia de quem Yahvé é. Deus se ri dessas caricaturas de divindade que nós temos em nosso meio. Esse Deus que é autoexistente, que é eterno, ele também é o Deus transcendente. Ele é aquele que é. Nós somos passageiros. Nossa vida é marcada pela temporalidade. Deus é eterno e Deus está acima de todos nós. Deus é maior do que toda a criação, do que todo o universo. Mas esse Deus, que é eterno, que é o único Deus existente, que é o Deus transcendente, ele que diz a Moisés, eu sou o Senhor, ele também é o Deus que age na história. Ele desce em nossa direção, ele ouve os gemidos do seu povo, ele ouve o lamento do seu povo debaixo da escravidão cruel do Egito. E esse Deus que age na história em favor do seu povo é o Deus que também afiança, jura que estará com o seu povo. Eu sou o Senhor. Única sentença, única pequena sentença que guia todo o restante da narrativa que nós temos diante de nós. A gente volta um pouquinho no texto sagrado, em Êxodo capítulo 3, versos 6, 9, depois 13 a 15, e aí a gente ouve o grande encontro entre Yahvé e Moisés, naquela sarça que ardia e não se consumia. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Que outro Deus pode dizer isso? Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Moisés disse para Deus, eis que quando eu falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração a geração. Em Êxodo capítulo 6, verso 3, depois verso 6 a 8, nós temos mais um diálogo. Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Nas etapas da revelação, nós temos agora Deus chamando Moisés, escolhendo Moisés, equipando Moisés e dando a Moisés um nome que só é dado aos seus escolhidos. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. E os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Então, quando nós lemos aqui em Êxodo capítulo 6, verso 29, Deus se apresentando a Moisés e dizendo, eu sou o Senhor, há toda essa carga semântica por trás dessa apresentação. Aquele que se
apresenta a Moisés e que chama Moisés e comissiona Moisés é o eterno, é o autoexistente, é o criador de todas as coisas, é o Deus transcendente, é o Deus que intervém na história, é o Deus que socorre e livra o seu povo no meio das suas aflições. E como a gente vê nos versos 4 e 5 de Êxodo capítulo 7, Yahvé fará Israel sair do Egito pela sua própria mão. Em toda a narrativa, o que fica claro para nós é que Moisés e Arão não fazem nada, eles são os mensageiros, né? Algumas vezes a gente recebe uma notícia ruim, a gente briga com o mensageiro, e é mais ou menos isso que vai acontecer aqui na história. O faraó vai ficar com raiva de Moisés e Arão, e no clímax da história ele vai dizer, olha, eu não quero mais ver o rosto de vocês. A resposta é, você faraó, não verá mais o nosso rosto. Mas o fato aqui é que Moisés e Arão não fazem nada. O bordão, um tipo de cajado mais pesado que aparece no texto, na narrativa algumas vezes, é um símbolo disso. Arão tem que ficar estendendo o cajado, batendo o cajado. Os nossos personagens principais, Moisés e Arão, na narrativa, os principais personagens humanos, né? Diga-se de passagem, eles não fazem nada, é Deus que faz tudo, é Deus que opera esses grandes milagres. E Deus faz isso por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é aquele que é. Então, como a gente leu aí na passagem de Êxodo capítulo 7, versos 4 e 5, Ele é que vai tirar Israel do Egito com a sua mão. E um ponto importante nas passagens que a gente leu, sobretudo em Êxodo 6, é que começa a aparecer algumas palavrinhas que vão ser determinantes no restante do Antigo Testamento e vão ganhar realce no Novo Testamento quando a gente pensa em Cristo como nosso Messias, como nosso ungido. Yahvé vai tirar Israel com a sua mão do Egito para resgatar Israel, para redimir Israel, para salvar Israel. Essas palavras, referindo-se à obra que Deus vai fazer para tirar Israel do Egito, aparecem em Êxodo capítulo 6, verso 6, depois Êxodo 14, versos 13 e 30. Em outras palavras, Yahvé vem para livrar o seu povo da escravidão. Mas não só uma escravidão política e econômica. Deus, Yahvé, vem com todo o seu poder para livrar o seu povo do tacão de uma superpotência, para salvar, para redimir, para reconectar seu povo consigo mesmo. Por isso que em toda a passagem, Moisés e Arão vão enfatizar ao faraó que o povo deve ser deixado ir para prestar culto, para adorar o Senhor. E Deus vai agir com sua poderosa mão para, como a gente lê aí em Êxodo capítulo 8, isso vai ser repetido no capítulo 9, depois no capítulo 11, para que se saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. O Senhor está no meio da terra, e o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Em outras palavras, Deus vem com seu grande poder para salvar Israel do Egito, mas para que se saiba que não há outro Deus na terra, e também para fazer distinção entre os seus escolhidos, Israel, e aqueles que foram reprovados, os egípcios. Indo avante aí na narrativa, quando a gente pensa nas 10 pragas ou nos 10 juízos de Deus sobre o Egito, nós temos uma pequena introdução, no capítulo 7, versos 8 a 10. Nós temos aí a história que serve de preâmbulo para as 10 pragas, quando o bordão, o cajado de Arão, é tornado uma serpente. E a história mostra que os magos do Egito, eles conseguem imitar esse milagre, mas não conseguem vencer a obra que Deus faz, transformando aquele cajado numa serpente. A serpente que vem do cajado de Arão acaba engolindo, destruindo as serpentes dos magos no Egito. Então, após essa introdução, nós temos as 10 pragas sendo derramadas sobre o Egito. Um ponto importante é que a expressão pragas aparece em nossas traduções, mas as palavras hebraicas que se referem a essas ações de juízo divinas são melhor traduzidas como golpe ou pancada. Então, nesse confronto de poderes entre o reino de Deus e as potestades do diabo, entre a obra de Deus e as obras e as ações satânicas, nós temos Yahvé dando pancadas, esmagando um
ponto por ponto o Egito como seu adversário. Quando a gente considera as 10 pragas, nós podemos perceber que elas são agrupadas em grupos de 3. Então, nós temos 3 pragas, depois mais 3 pragas, e mais 3 pragas, e uma última praga, a última pancada que Deus dá no Egito, que é o clímax, que é a morte dos primogênitos do Egito, tanto homens, ou seres humanos, como animais. Mas as 9 pragas podem ser agrupadas em 3 grupos de 3. E uma dica para a gente entender essas pragas é o seguinte: em cada grupo de 3 se repete. Na praga 1 e na praga 2 há uma advertência divina, e a praga 3 é dada sem uma advertência ou sem um aviso. De novo, na primeira praga, a cada grupo de 3, ela ocorre de manhã, e as pragas 2 e 3 são dadas sem indicação de tempo. Então, as 9 pragas, a gente pode dividi-las aí, abordar 3, 3 e 3. Então, pragas 1 e 2 de cada bloco de 3, uma advertência divina. A praga 3 sem advertência, a primeira praga acontecendo de manhã, e as pragas 2 e 3 não há indicação de tempo. Quando nós consideramos as 10 pragas juntas, nós temos aí um quadro que deveria nos encher de temor e tremor do que Deus faz no Egito. A primeira praga é o Nilo sendo transformado em sangue. Capítulo 7, verso 20. E o efeito é que o coração de Faraó é endurecido. Capítulo 7, verso 22. A segunda praga, as rãs vêm do Nilo e invadem toda a terra do Egito. Faraó vai suplicar por alívio, prometendo liberdade, mas acaba sendo endurecido. A terceira praga, o pó da terra é transformado em piolhos, e o Faraó é endurecido como resultado. A quarta praga, moscas invadem todo o Egito. O resultado é que Faraó tenta negociar com Moisés e Arão, mas termina endurecido. A quinta praga é a morte dos rebanhos. Todos os animais do campo são exterminados. E o resultado é que o Faraó é endurecido. A sexta praga, úlceras são distribuídas, são lançadas sobre os egípcios. O resultado, Faraó é endurecido. A sétima praga, há uma chuva de granizos ou de pedras. O resultado é que Faraó suplica por alívio, promete liberdade, mas ao final da narrativa ele é endurecido. A oitava praga, gafanhotos destroem todas as plantações do Egito. O resultado é que Faraó tenta negociar com Moisés e Arão, suplica de novo por alívio, mas é endurecido. A nona praga, durante 3 dias e 3 noites, trevas são lançadas no Egito. E aí, gente, a gente pode começar a perceber as ligações da ação de Javé ou Yavé no Antigo Testamento que Jesus faz no Novo Testamento. 3 dias e 3 noites de trevas, Faraó negocia, mas ele é endurecido. Finalmente, como clímax, a morte dos primogênitos no Egito, e Faraó e Egito terminam por suplicar que Israel deixe o Egito para que Israel adore a Yavé no deserto. Em outras palavras, Deus multiplicou seus sinais e maravilhas na terra do Egito para que os egípcios soubessem que Deus é o eterno, Deus é o único Deus existente, aquele que tem domínio sobre toda a criação. As pragas, como nós aprendemos na Sagrada Escritura, são a resposta de Deus ao desafio lançado por Faraó. E como já dito, a descrição da primeira praga, em cada grupo de 3, anuncia o tema das 3 pragas e indica seu propósito. Aí, considerando as 10 pragas agora juntas, pragas 1 e 3 mostram a superioridade de Yavé sobre os deuses do Egito e sobre o Faraó. Em cada uma das 3 primeiras pragas, cada divindade do Egito é esmagada pelo próprio Yavé. Um ponto curioso aqui é que nessas 3 primeiras pragas, que marcam a superioridade de Yavé sobre as divindades do Egito, os magos ainda tentam ter algum tipo de protagonismo, os mágicos ali do Egito tentam ter algum tipo de protagonismo nessa história. Eu mencionei há pouco, eles imitam o milagre do bordão transformando-se em serpente, mas as serpentes dos mágicos do Egito são devoradas pela serpente de Yavé. Os magos do Egito também foram capazes de imitar água transformada em sangue e de produzir rãs, mas só puderam imitar esses sinais divinos. Eles não tiveram como reverter essas pragas. Quando eles não puderem imitar a produção dos piolhos,
terceira praga, eles vão dizer a Faraó explicitamente que essas pancadas, esses golpes que Yahvé estava dando sobre o Egito eram julgamentos divinos e não meras artes mágicas. Aliás, no capítulo 8, verso 19, nós temos uma declaração de fé que eu julgo tocante. Os magos vão reconhecer que é o dedo de Deus que está agindo no Egito, e eles falam isso ao Faraó. No final, os magos egípcios retrocedem, feridos de tumores, derrotados, envergonhados. Isso a gente vê no capítulo 10, na sexta praga, quando o corpo deles é coberto por úlceras. A praga 4 e 6, da 4 a 6, mostra que Deus faz uma distinção entre Israel e Egito. Ou seja, as pragas vão ser derramadas sobre todo o Egito, menos sobre a região de Gósen, onde Israel estava. Quer dizer, Deus faz uma cisão, uma divisão entre, de um lado, os poderes demoníacos e do mundo, representados no Egito, e o outro, os seus favores já operando em seu povo. E as pragas 7 a 10, inclusive, a morte dos primogênitos, mostra o comando absoluto que Yahvé tem sobre o céu e a terra. Em outras palavras, essa grande narrativa que tem o seu início aí no final do capítulo 6 e chega ao seu clímax no capítulo 12, mostra que o nosso Deus, Yahvé, ele tem controle sobre toda a criação. Não apenas sobre aspectos pessoais. A gente viu isso, ou já deve ter visto isso na história de José. Deus ordena e cuida de cada detalhe da vida de José, mesmo os fracassos, mesmo as caminhadas para trás. Deus está cuidando pessoalmente, está interagindo pessoalmente com a vida de José. Yahvé comanda a nossa vida pessoalmente, mas o que essa grande história mostra para a gente é que Yahvé tem o controle sobre toda a criação. E mais do que isso, Yahvé usa sinais e maravilhas em julgamento e salvação. E eu vou voltar a esse ponto no final, e recebermos sinais e maravilhas, ou presenciarmos sinais e maravilhas, não garante que nós estamos numa relação correta com o nosso Deus. Nós precisamos mais do que isso para entrar numa relação correta com Ele, e no final vou apontar o caminho aqui. Então, nós precisamos lembrar que quando Deus opera com sinais e maravilhas em nosso meio, para uns, esses sinais e maravilhas serão para salvação. Coração quebrantado, mentes erguidas na direção de Yahvé, mas para outros, esses sinais e maravilhas serão manifestações de julgamento, como nós encontramos em Êxodo capítulo 7, versos 3 e 4. Então, quando Deus opera com poder no nosso meio, a gente tem que colocar a mão na boca. A gente tem que se encher de temor, porque Deus está agindo para uns em salvamento, mas para outros Deus está agindo em julgamento. Mas como assim? No dia vindouro, aqueles que presenciaram sinais e maravilhas e permaneceram com corações endurecidos não terão o direito de abrir a boca na presença do justo juiz. Então, aquele sinal que para um foi salvação, para o outro será uma manifestação de julgamento. Indo adiante, então, o que nós vemos aqui, aí eu pulo aqui para capítulo 12, verso 12, nós temos aqui um confronto de poderes entre o Deus verdadeiro, que é Yahvé, e as falsas reivindicações divinas do faraó e de todos os deuses do Egito. O texto diz, capítulo 12, verso 12, porque naquela noite, e aqui trata-se da última praga, do último sinal, naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. Em outras palavras, o que esses sinais apontam para a gente, na verdade nós temos aqui o último sinal como clímax dessa série de pancadas que Deus derrama sobre o Egito, é que Deus, Yahvé, aquele que apareceu a Moisés no deserto, na sarça que ardia e não se consumia, é o único Deus. Todas as representações de divindade que temos desse lado da existência são falsidade. Só Deus é Senhor, só Ele existe, só Ele é o Criador, só Ele é o Todo-Poderoso, só Ele reina. E mais do que isso, a morte dos primogênitos revela a Israel que Yahvé é o único e Ele age em favor e em nome de Israel. Matthew Henry faz um comentário bem interessante, um comentário um pouco maior, mas vale a pena a gente
ouvir aqui o que esse escritor escreveu há tanto tempo atrás. Ele diz, e ele está comentando aqui do sinal das trevas, 3 dias e 3 noites de trevas. As trevas mantiveram os egípcios em ansiedade e horror durante 3 dias e 3 noites. Agora, o seu repouso é interrompido por uma calamidade muito mais terrível. A praga atacou seus primogênitos, que eram o gozo e a esperança de suas famílias. Eles deram a morte aos filhos dos hebreus. E agora, Deus matava os seus filhos. Esse castigo abrangeu desde o trono até o calabouço, mostrando que tanto o príncipe como o simples camponês estão no mesmo nível perante os juízos de Deus. O anjo destruidor, como mensageiro do juízo, entrou em cada casa que não possui sinal de sangue, realizando sua tarefa espantosa, sem deixar sequer uma casa em que não houvesse um morto. Imaginemos a intensidade do clamor que correu por toda a terra do Egito, o grande estridente uivo de agonia que rompeu em cada casa. Melhor é que os homens submetam primeiramente às condições de Deus, porque Ele, Deus, jamais seguirá as condições deles. Quem leu a passagem, ou quem lembra da passagem, vai recordar que só não perde os primogênitos aquela casa que foi marcada com sangue, onde o sangue de um animalzinho inocente, de um ovelhinho inocente, foi colocado sob os umbrais, acima e aos lados. O que já remete também a gente ao Novo Testamento, na medida que o nosso mediador foi levantado como um sinal posto sobre os umbrais, e somente aqueles cobertos por esse Salvador não serão tocados pelo anjo da morte. Em capítulo 13, verso 15, nós vemos aí que Israel não estava isento da sentença de morte contra os primogênitos do Egito. O texto diz, pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas todo o primogênito de nossos filhos nós resgatamos. Isso será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Em outras palavras, não há virtude alguma em Israel. Deus sozinho é que liberta Israel do Egito. Deus sozinho é que dá instruções pelas quais Deus mesmo vai ficar satisfeito, para que a morte não seja semeada entre os de Israel e entre egípcios que correram para se abrigar entre os de Israel. Eles só foram poupados, esses de Israel e os egípcios, por causa do sangue do Cordeiro Pascal. Matthew Henry continua. A comemoração de sua saída do Egito deveria ser observada anualmente. O dia da ressurreição de Cristo deve ser comemorado porque nele fomos ressuscitados com Jesus, deixando a casa da escravidão e da morte, que é o domingo. As Escrituras não dizem expressamente em que mês do ano Cristo ressuscitou, porém estabelece particularmente em que dia da semana esse importantíssimo fato ocorreu, porque como libertação mais valiosa deve ser comemorada semanalmente. Nós estamos aqui não para recarregar nossas baterias espirituais, nossas energias, nós estamos aqui para celebrar o fato de que o nosso Cordeiro Pascal, sacrificado para nos cobrir dos nossos pecados, para nos dar livramento dos poderes demoníacos, ele também ressuscitou dentre os mortos. E a gente faz essa celebração semanalmente para lembrar desse grande triunfo do nosso Cordeiro Pascal. Os israelitas deveriam guardar a festa dos pães asmos, que eram pães sem fermento. No Evangelho, não somente recordamos a Cristo, mas também observamos a ceia do Senhor. Vamos fazer isso daqui a pouco. Façamos isso em memória dele. Há um debate, antes da gente continuar aqui, sobre qual é o clímax do livro de Êxodo. Me parece que é um debate inócuo. Nós temos aqui uma subida a um pico elevadíssimo, como se fosse Himalaia. Nós temos Deus esmagando o Egito, Yahvé vencendo os poderes demoníacos por trás do Egito, com 10 sinais e maravilhas. Nós temos ordens para celebrar a Páscoa. Nós temos a primeira Páscoa sendo celebrada, quando o anjo da morte não toca os eleitos, porque eles foram cobertos com o sangue do Cordeiro Pascal. Nós temos a travessia gloriosa do Mar Vermelho. Deus vai na frente do seu povo, abre o mar para que o seu povo, com
pisando em terra seca, possa ser salvo por meio daquele mar. E quando os exércitos egípcios avançam atrás do povo de Deus, o mar é fechado e o faraó e seus exércitos são todos tragados pela água, pelas torrentes do Mar Vermelho. E mais adiante, em Êxodo 19 e 20, nós temos a lei sendo dada no Sinai. Nós temos celebrado os cânticos de peregrinação, que eram cantados quando o povo de Deus ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa, celebrar os tabernáculos, celebrar as semanas, celebrar a redenção do Egito, celebrar a provisão de Deus no meio do deserto, celebrar a dádiva da lei. Me parece que essas três histórias são o grande clímax dessa narrativa do livro de Êxodo. Ok. E o que essa história tem a ver com o nosso Messias? O que essa história tem a ver com o Natal? O fato é que no Novo Testamento nós temos a apresentação de Jesus não só como Messias, mas Jesus como o próprio Yahvé. Jesus como o próprio Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. Um problema nosso, e esse é um desafio quando a gente tenta pregar textos mais longos, como eu estou tentando fazer aqui essa manhã, é tentar olhar o conjunto, a história maior. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente dá uma suspirada e acha que a gente já conhece bem a história do Novo Testamento, não tem nada novo para ser retirado dali, mas a nossa perspectiva da história do Novo Testamento continua basicamente fragmentada. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, foi escrito para judeus. Como é que o leitor original abordaria todo o Evangelho de Mateus? Ele teria em mente toda essa riqueza de narrativas bíblicas que vem do Êxodo que nós estamos considerando aqui. O leitor original já se espantaria, o leitor original judeu do Evangelho de Mateus já se espantaria, porque logo no começo do Evangelho, Mateus capítulo 1, Jesus é anunciado o nascimento de Jesus. Ele é o filho de Maria, que é gerado soberanamente pelo Espírito Santo. José não tem participação nenhuma no nascimento de Jesus. O que a entrada de Jesus no mundo, por obra do Espírito no ventre de Maria, aponta para a gente? Que Deus mesmo vai atuar sozinho, sem participação humana. Da mesma forma como Yahvé veio para libertar o seu povo sem a participação humana, sem a ajuda humana, Moisés e Arão eram meramente a boca de Deus, os mensageiros de Deus, assim Jesus entra no nosso mundo pelo ventre de Maria, mas por obra do Espírito, sem a participação humana. Mas a gente avança na narrativa. Eu estou presumindo que vocês conhecem o Evangelho de Mateus. Então, Mateus capítulo 1, Jesus ele nasce da Virgem por obra do Espírito Santo. Em Mateus 3, nós temos o relato do batismo de Jesus. A gente volta um pouquinho. Na criação, em Gênesis 1, nós temos Yahvé nos céus, o Espírito pairando sobre o abismo e a palavra criando os céus e a terra, a palavra chamando toda a criação à existência. Aí quando nós consideramos o relato do batismo de Jesus, nós temos o Pai nos céus, o Espírito pairando sobre as águas batismais e o Filho, a palavra audível e visível diante de todos nós. Em outras palavras, o batismo de Jesus aponta para a gente que o único Deus, que é Pai, Filho e Espírito, ele está irrompendo na nossa história para inaugurar uma nova história e uma nova criação. O Pai no céu, o Filho nas águas batismais, o Espírito pairando sobre eles, o Pai, o Filho, o Espírito, o único Deus vivo e verdadeiro. Os três são um, esse um é Yahvé. Na sequência, Jesus é levado para o deserto. Voltando lá para Gênesis, Adão e Eva são criados pela palavra criadora de Deus, que é o próprio Jesus, e Adão e Eva são levados para um jardim. Jesus no deserto, Adão e Eva no jardim. Adão e Eva são tentadas por uma serpente. Jesus é tentado pelo próprio diabo. Adão e Eva, tentados por uma serpente, recebem uma única tentação e caem. Jesus, tentado pelo próprio diabo 3 vezes ele responde com a palavra e o diabo se vai. Adão e Eva são tentados pela serpente. A serpente coloca em dúvida as palavras sagradas de Deus. Adão e Eva, em vez de responderem com a palavra de Deus, eles abraçam a dúvida a respeito da veracidade da palavra de Deus. De um lado, uma tentação mediada.
Do outro lado, uma tentação feita pelo próprio Satanás. De um lado, nossos primeiros pais caem. Do outro lado, o nosso Messias, ele fica firme. E ele sai do deserto. Lembra também que depois dessa história maravilhosa de Êxodo, capítulo 7, depois capítulo 15, o povo entra no deserto. E, poxa, você está ali esperando alguma coisa bacana, o povo acabou de atravessar o Mar Vermelho, celebração, cânticos, a gente lê um dos cânticos aqui no começo do culto, e o que o povo faz? Imediatamente começa a reclamar. O nosso Senhor Jesus sai do deserto para triunfar, para pregar, ensinar, para expulsar demônios e para curar aqueles que precisam de cura. Mais do que isso, um pouco mais na narrativa de Êxodo, o povo chega no meio do deserto ao Sinai para receber a lei. E a lei vem do monte. Deus revela essa lei no monte. O que Jesus faz depois que sai do deserto? Ele sobe o monte e prega. Lembra de Deuteronômio? Deuteronômio capítulo 34, verso 10, Moisés diz, olha, vai vir alguém maior do que eu, vocês têm que escutar ele. Agora está ali Jesus, maior do que Moisés, pregando. E pregando com autoridade que ninguém tem. E Jesus não rompe com o que Moisés ensinou no passado, porque Yahvé mesmo ensinou pela boca de Moisés a seu povo. O que Jesus vem agora fazer no Sermão do Monte é aprofundar, é tornar até mais pesado aquilo que Deus deu ao seu povo pactual por meio de Moisés. Imediatamente depois do monte, Jesus desce da Galileia e vai para Cafarnaum. O que Jesus faz? Em Mateus 8 e 9, Jesus faz uma série de sinais e maravilhas. Jesus cura de lepra, cura da paralisia, Jesus cura um homem de febre, Jesus cura uma mulher com hemorragia, Jesus liberta homens da cegueira e da mudez, Jesus expulsa demônios de endemoniados, Jesus dá ordem para as tempestades se encerram, Jesus ressuscita a filha do chefe da sinagoga. Que homem pode fazer sinais e maravilhas? O que Jesus está fazendo aqui são sinais e maravilhas que só Yahvé faz. Logo, o nosso Messias é Yahvé que esmaga os seus inimigos. Jesus opera, após o Sermão do Monte, com o mesmo poder que Yahvé operou para libertar o seu povo do Egito. Eu não tenho tempo para continuar fazendo esses paralelos entre a narrativa do Evangelho de Mateus e o livro de Êxodo, mas lembra, qual é a última grande praga, a última grande pancada que o Egito sofre? Os primogênitos são mortos pelo anjo da morte. Somente aqueles cobertos com o sangue do Cordeiro Pascal que são libertados. Qual é o último grande sinal do Evangelho de Mateus? É que Jesus, o unigênito de Yahvé, o único e eterno Filho de Yahvé, morre e ressuscita para salvar muitos, como ele mesmo diz em Mateus 26, 28, para a remissão dos pecados. E a gente encontra essa narrativa em Mateus 27 e 28. Presta atenção. Aquele que agora é maior do que Moisés, aquele que é um com Yahvé e é Yahvé, ele mesmo se entrega à morte, para que por meio da sua morte e ressurreição, milhares sejam perdoados, libertados e salvos. A cruz, então, no Novo Testamento, assim como foi o êxodo do Antigo Testamento, é a vitória do único Deus sobre os seus inimigos, e por meio da cruz, Deus resgata os seus do jugo desses inimigos. A gente, então, pode pensar nesses paralelos que o evangelista Mateus faz para a gente da seguinte forma. Jesus é o Messias que faz sinais e milagres. No passado, num grande ato, num marco na história bíblica de libertação, Yahvé fez sinais e milagres no Êxodo. Então, a conclusão é que o Messias é igual a Yahvé, como ele mesmo diz de si mesmo no Evangelho de João, eu e o Pai somos um. Ele também afirma, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o Deus conosco, é Yahvé conosco, ele é aquele que esmaga seus inimigos. E na sua morte e ressurreição inicia a nova criação. Assim, Yahvé, o Deus que veio e virá, é o Deus único e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Em conclusão, nada pode resistir ao poder de Yahvé e do Messias, que age em benefício de seu povo. Supostos deuses, a criação, até mesmo o anticristo, não são nada perante Deus e o seu Messias. Quanto ao anticristo,
é dito que o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá para a manifestação da sua vinda. Nem o anticristo a gente precisa temer. Ele vem tentando fazer os seus sinais fakes, mas a simples aparição de Jesus e o sopro da sua boca é suficiente para varrer o anticristo, essa paródia macabra, da frente de Yahvé e do nosso Salvador. Algumas aplicações práticas aqui para a gente. O que Yahvé e o seu Messias requerem do seu povo? Primeiro ponto, preste atenção aos sinais de Yahvé e de Messias. Nós somos chamados para sermos do dia. Nós somos chamados para termos a nossa lamparina sempre com azeite. Nós somos chamados a discernir, a sermos vigilantes, a sermos constantes. Preste atenção nos sinais. Na iminência da vinda triunfal desse Messias, o que marca o fim dessa etapa da história e o começo de uma nova história, onde o Messias vai estar com a gente para todo sempre, onde nós vamos celebrar e brincar na presença desse Messias por todo sempre, entre essa tensão haverá sinais de julgamento e de salvação. Então, permaneçam vigilantes, permaneçam cheios de discernimento, busquem discernir os tempos, não sejam crédulos, não sejam inocentes. Quando alguém disser, olha, o Messias está ali na esquina, o Messias está passando por aquela quadra, lembra que assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Messias, todo olho verá, todos se prostrarão perante a vinda do Messias. Então preste atenção nos sinais de Yahvé e do Messias. Esses sinais são para juízo e para salvação. Para os eleitos, para aqueles que se dobram perante o Messias, esses sinais reforçarão a fé desses. Esses sinais serão a abertura de um caminho de salvação. Mas para aqueles que se endurecem, são endurecidos, serão sinais de julgamento. Logo, irmãos e irmãs, e aqueles que nos assistem, não endureçam o seu coração. É um ditado grego muito antigo que diz: Deus enlouquece primeiro aqueles a quem quer destruir. E qual a maior loucura senão o orgulho diante do Criador e do Todo-Poderoso? Então, ao ouvir a palavra sagrada, não receba com indiferença. Não pensa assim, eu vou ter mais oportunidade, eu não vou considerar isso com seriedade hoje. Eu tenho outras coisas para pensar, eu vou considerar isso outra hora. Na medida que você se endurece na presença de Deus, e aqui vai uma notícia terrível, Deus mesmo pode endurecer o seu coração. De tal forma que daqui a um tempo, o que é dito aqui, o que é cantado aqui, as orações, as palavras lidas aqui, não fazem mais nenhuma diferença para você. O que vai restar para você? Uma pancada que vem de Yahvé, uma pancada que vem do Altíssimo. Não salvação, mas destruição. Quando a gente considera a narrativa, algumas vezes, de forma neutra, é dita que o coração de Faraó é endurecido. Isso é dito 3 vezes na história do bordão que vira serpente, na primeira e na segunda praga. De novo, a narrativa vai dizer que Faraó endurece seu coração. Isso é dito 4 vezes, na terceira, na quarta, na quinta e na 7ª praga. Mas a narrativa também destaca que é Yahvé que endurece o coração de Faraó. Isso é dito 4 vezes, na 6ª, na 8ª, na 9ª e na 10ª praga. Então, irmãos e irmãs, amigos, aproveite enquanto você tem essa palavra sagrada diante de você. Aproveite enquanto num tempo de bonança, Yahvé é colocado diante de vocês. Recebam isso com todo o coração, com fé ardente, com mentes preparadas. Não endureçam seu coração diante de Yahvé, porque ele, de forma judicial, pode vir endurecer seu coração de tal forma que você não vai ter mais nenhuma sensibilidade para as coisas do alto. Do outro lado, aqueles que já estão entre o povo de Deus, renovem sua fé nesse grande Deus e no seu Messias. Deus e o Messias vêm para esmagar os seus inimigos, políticos e econômicos, que se levantam contra o povo de Deus, mas, sobretudo, os poderes demoníacos que operam por trás desses poderes políticos e econômicos e sociais. Confie, então, em Yahvé. Renove sua fé no Messias e no nosso grande Deus. Ele é protetor fiel. Ele é sustentador.
Ele vem para redimir, ele vem para libertar o seu povo. Ele já veio e virá, para ser mais preciso, libertar o seu povo. Então coloque sua confiança em Yahvé. Meus irmãos e irmãs, fora desse grande Deus e do seu Messias, só tem loucura, só tem falta de sentido e significado, só tem morte e só tem inferno. Não há outra razão para a nossa existência, para nós vivermos vidas autênticas de fato, para nós termos felicidade de fato aqui desse lado da existência, se não for confiando em Yahvé e no seu Messias. Então, renove sua fé em Yahvé e no seu Messias. Confie em Yahvé e no seu Messias. Deus é o Todo-Poderoso e Ele vem a nós na pessoa do Messias para nos perdoar pecados, para cobrir a multidão dos nossos pecados e nos reunir como seu povo especial. Seja também confortado por essa narrativa. Israel se lembra da sua aliança. Ele não esquece do seu povo em opressão. Eu não sei que problemas afligem você. Eu não sei o que toma sua mente, o que pesa em seu coração. Diante de Deus você sabe. Coloque isso diante de Deus. Não espera 430 anos para gemer na presença de Deus, para levantar clamor na presença de Deus. Clame, você é parte do pacto, você é parte da comunidade sagrada, a comunidade formada pelo sangue do Cordeiro Pascal, nutrida pelo próprio Deus, o Todo-Poderoso. Clame, ele vai se lembrar da sua aliança, uma aliança que é inquebrantável e fiel, e ele vai vir para libertar a gente no momento preciso. Então seja confortado por essas grandes narrativas. Elas se tornam um padrão da libertação de Yahvé ao seu povo. Elas não são uma narrativa perdida há séculos do passado. Cada vez que um ditador se levanta contra o povo de Deus e ele cai, a história vai se repetindo. A narrativa do êxodo continua ocorrendo, sejam imperadores romanos, sejam os turcos na Idade Média que se levantavam contra o povo de Deus, seja os regimes totalitários do século XX, os revolucionários franceses, eles passam e Yahvé permanece, o povo de Deus permanece. Nós um dia seremos todos reunidos no lugar onde Yahvé ali estará. Por fim, tema e adore Yahvé e o seu Messias. Nós lemos o cântico de Moisés no começo do nosso culto hoje. A última sentença do cântico diz: o Senhor reinará sempre e sempre. Em outra tradução, Yahvé, o nosso Senhor, reinará eterna e perpetuamente. Então celebre, louve, cante, vocalize a sua fé, o conforto que você recebe desse Deus, para que outros escutem e outros sejam atraídos a juntos adorarmos e temermos o único Deus, vivo e verdadeiro, e o seu Messias. E aqui a gente lembra do antigo hino latino, Ó vem, Emanuel. Eu acho esse hino muito bonito, porque ele mistura imagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e lança a gente para a expectativa do retorno do Messias no dia do Senhor, quando ele vem não mais como Cordeiro Pascal, mas o leão de Judá, para vencer e conquistar em definitivo. As estrofes servem como oração para a gente. Ó vem, Emanuel, redime o povo de Israel, que geme em triste exílio e dor, e aguarda o grande Redentor. Ó, vem aqui nos animar e nossas almas despertar. Dispersa as sombras do terror e as densas nuvens do temor. Ó, vem, rebento de Jessé, e aos filhos teus renova a fé, que a morte possam dominar e a vida eterna alcançar. Vem, filho de Davi, ó, vem, descerra o céu de todo o bem, e ali na porta que abrirás, suprema glória nos darás. Dai glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emanuel.